né, os ensinamentos da lição de hoje. Bom trabalho. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nessa casa que acolhe a todos nós, que é a casa de Leon Denis, onde aqui nós temos essa oportunidade do estudo, que é uma casa que prega muito o estudo. E nosso querido Dr. Herman é um espírito que trabalha aqui com a gente, nos orientando, e ele sempre foca na questão do estudo. E a gente percebe que nesse incentivo ele vem nos convidando a estarmos agariando conhecimentos para cada um de nós. Porque só estudando é que nós vamos absorvendo esses conhecimentos, nós vamos abrindo os nossos pensamentos, e assim nós vamos fazendo uma caminhada mais segura e fazendo escolhas no caminho do bem. E nessa noite aqui, estudando o livro O Céu e o Inferno, a gente vai até repetir um pouquinho, porque a gente já fez até um pouquinho do estudo junto a Lemário, esse espírito que a Vera acabou de fazer a leitura para a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho de arrependimento. Mas quando a gente vai olhar e estudar sobre arrependimento, é algo muito bacana. É bom, é gratificante. Porque quando nós já estamos nesse processo de cometermos algo no nosso caminhar e a gente se arrepender, é porque nós já estamos prontos a fazer um caminhar diferente, a reorganizar os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Porque enquanto nós estamos vivenciando a nossa jornada encarnatória de uma forma que não paramos para analisar as nossas atitudes e não nos arrependemos dos nossos atos, não paramos e olhamos para dentro de cada um de nós e olhando as nossas dificuldades para que a gente possa trabalhar cada uma delas, dificilmente a gente vai conseguir, se não for pelo arrependimento, a gente se reestruturar. Hoje aqui, esse nosso irmão, ele foi um criminoso. E nós vivenciamos o tempo todo aqui na Terra com os criminosos. Por quê? Porque hoje nós estamos numa condição terrena de um planeta que a doutrina espírita nos ensina que é prova e expiações. Que nós vamos vivenciar experiências diversas aqui na Terra. Que nós ainda não moramos provisoriamente, né? Porque aqui é uma casa provisória, porque a nossa verdadeira vida é espiritual. Aqui, cada um de nós faz a sua passagem, caminha da melhor forma possível, faz as melhores escolhas e retornamos ao plano espiritual. Mas nem sempre as nossas escolhas aqui na Terra elas são boas, como Lemário. Lemário foi um espírito que essa evocação aqui, depois de um ano, quando ele foi evocado, ele vem falar da sua dor, da dor do arrependimento. Quando perguntam para ele, como a Vera leu, o que você sente de primeiro? Ele fala assim, eu sinto vergonha. Esse sentimento de vergonha é um sentimento que às vezes nós tomamos uma atitude por impulso. Aí depois o que acontece? A gente se arrepende. E a gente fica envergonhada conosco mesmo. Quantas vezes nós passamos por isso? É claro que aqui ele vem relatar de algo muito difícil, que é um crime. Não é uma coisinha qualquer que eu vá pedir desculpa, simplesmente, e que não fiz uma lesão muito grande no outro. No caso de Lemário aqui, não é essa a questão. A questão é que ele cria violências com outras pessoas, retira a vida dessas pessoas, e por isso ele vai a julgamento, porque ele comete um crime, e diante desse crime,
ele é julgado a pena de morte, porque lá onde ele morava é autorizada a pena de morte, e ele é decapitado. E depois de um ano ele vem trazer a sua experiência, e ele fala que não é fácil. E aí, a gente pode juntar ele e olhando como que foi a experiência dele, porque se os Espíritos trazem nesse livro para a gente, essas comunicações desses nossos irmãos, e eles se propõem a autorizar, né, é porque eles querem que cada um de nós caminhe diferente. Essa é a proposta da comunicação dos Espíritos aqui. É nos esclarecermos de como que nós devemos nos comportarmos diante das nossas lutas. A luta dele não foi fácil. Ele nasceu num local de ambiente muito difícil. Ele relata aqui, quando perguntam para ele: aonde você nasceu era fácil? Ele fala: não foi fácil. Foi um local muito difícil. E quantos irmãos nossos nascem, às vezes, em comunidades carentes e que vivenciam o tempo todo com o crime, com a questão do tráfico, dos vícios. E esse convívio ali, eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui a passar a mão na cabeça de ninguém, porque a doutrina espírita nos ensina que não é assim que a gente se ajuda, mas ela nos ensina a buscarmos uma compreensão do momento que o outro está vivendo, para que a gente também possa estar em paz com os nossos corações. Então, ele vivenciou uma experiência em local muito difícil. E quando perguntam para ele se essa localidade, onde ele tinha contato com todas essas questões do crime, se fez diferença para ele. E ele fala que fez sim, que fez diferença. Mas que essa oportunidade dele de nascer naquele local não era a causa principal das atitudes dele. Porque ele era um espírito que já tinha escolhido no plano espiritual passar por uma prova de resistência. E ele, através da sua resistência, ele precisava nascer naquele local, naquele ambiente, onde ele ia ter contato o tempo todo com os crimes, com as questões que não estão ligadas dentro da lei de Deus. Porque no passado, ele foi um espírito que se equivocou muito. Então, ele necessitava, ele mesmo, né? E isso nos chama a atenção para que a gente possa olhar como nós escolhemos as nossas provas, como nós escolhemos as nossas expiações. Porque se a gente compreender, como Leimari relata aqui para cada um de nós, a gente vai vivenciar as nossas experiências aqui na Terra com mais paz no coração, com mais equilíbrio, com mais segurança, com mais serenidade. Porque ele fala que não é fácil. Mas nós sabemos que diante das nossas experiências, principalmente diante da experiência dele, do crime, onde nós vivenciamos uma sociedade com uma desigualdade muito grande. Porque quando nós paramos para olhar o social que a gente vive, algo muito doloroso. Quando se começa pesquisando, quando se começa vivenciando com os nossos irmãos essa parte social, é muito desigual. E isso influencia muito. É claro que cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha, que se chama o livre-arbítrio, que Deus deu para cada um de nós. Deus nos ensinou o que é certo e o que é equivocado. A escolha é de cada um de nós, mas às vezes nós trazemos no nosso passado registros muito difíceis ainda. E o que nós precisamos fazer com esses registros? Superar cada um deles. Infelizmente, na encarnação de Leimari, ele não conseguiu. Ele passou pela sua experiência, mas ainda continuou, como ele fala aqui, a ser um criminoso. Mas no momento que ele está vivenciando a sua maior dor, que é onde ele
é levado à pena de morte e ele é decapitado, e um ano depois, durante um ano, né? A gente sabe que um ano para a gente aqui, o ano já acabou. Passa até rápido. Quando a gente viu, já estava no Natal, no Ano Novo. E no plano espiritual? Quando ele retornou. Ele ficou lá por esse período, e quando ele é evocado, um ano depois, ele fala do arrependimento dele. Então, é muito, como eu comentei, é muito gratificante a gente olhar essa questão do arrependimento, porque nós precisamos entender no nosso caminhar aquilo que Jesus tem nos ensinado há tanto tempo, que é a gente se olhar como irmão. E se eu tenho um olhar caridoso para o outro como meu irmão, eu não vou julgar, eu não vou condenar. Eu vou aprender a compreender o momento que os meus irmãos estão vivenciando. E a partir desse momento, eu vou exercitar o perdão. E falar de perdão não é algo fácil, porque quando se convive com os espíritos, e eu tenho essa oportunidade, diante do trabalho que eu faço aqui na casa, e você pergunta para os espíritos, por que você não perdoa? Por que você não se liberta desse sentimento? Por que você não confia na lei de Deus para que ela possa fazer a sua justiça do seu jeito, não você? Porque às vezes nós queremos ao todo preço fazer justiça. Aqui, lá na cidade de Lemare, acontece a pena de morte. Só que a doutrina espírita explica para cada um de nós que a morte não existe. Que o corpo vai se desfazer uma hora. No caso dele foi pela decapitação. Para alguns a doença, um acidente. Vai acontecer de alguma forma algo que nós vamos precisar retornar ao plano espiritual. Mas a pena de morte, que no Brasil, graças a Deus, a gente não tem, é algo que é muito forte, né? E que lá fora, em alguns países, ela existe, mas que a nível de doutrina espírita, de conhecimentos que a gente tem, a gente sabe que não vai mudar em nada aquele espírito. Ao contrário, vai retirar dele a oportunidade, às vezes, de estar aqui na matéria, a aprender e ainda, às vezes, aqui na Terra, começar a sua renovação. Então, retirar a vida do outro é uma ilusão que nós criamos em relação ao nosso irmão, porque nós não matamos ninguém. Nós não banimos ninguém da sociedade para que a sociedade possa ser mais justa, possa ficar mais limpa, como algumas pessoas falam dos criminosos. Não é assim que funciona, porque o que não vai ter mais é só um corpo. Mas o que nós precisamos entender é o nosso caminhar hoje. É o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação. Ele aqui tinha um vício do crime, porque ele já trazia isso, nasceu, vivenciou num ambiente difícil, precisava fazer um esforço muito grande. Quando a gente começa estudando, a gente começa imaginando. O espírito dele já tinha a questão do vício. Ele registrou isso no perispírito e trazia isso para a vida física dele de convivência. Olha como é difícil se a gente parar para analisar as nossas experiências. Imagina. 3 situações. Porque eu sou espírito, eu tenho meu perispírito e também tenho o meu corpo físico, a minha experiência aqui na Terra de matéria. Então eu tenho que gerenciar todas essas questões. E ele, como cada um de nós, nas nossas questões, às vezes não conseguimos gerenciar as nossas coisas. E, infelizmente, às vezes voltamos sofrido ao plano espiritual. Então, nós temos que pararmos e olharmos quais são os nossos vícios, quais são as nossas atitudes que
eu sei, pela minha experiência de vida, que eu estou passando. Porque cada um de nós nasceu aonde deveria, está vivendo a experiência que é para o crescimento de cada um de nós. E para que nós estamos passando por essa situação? Não porque aquilo está acontecendo, mas para que aquela situação me traz tantos conflitos para que eu possa ir lidando com aquela situação. Porque, às vezes, é uma doença, é separação de um ente querido, é um emprego, é a saúde. Às vezes, é a minha convivência diariamente com meu familiar em casa que eu não consigo ter paz. Às vezes, lá no meu lar, eu tenho tudo. Eu tenho meu emprego, eu tenho uma casa bacana, a saúde minha está tudo direitinho. Mas, às vezes, lá no meu lar não reina a paz. São os conflitos o tempo todo. E isso é muito difícil de lidar, né? Então, nós precisamos, pela oportunidade que a doutrina espírita nos dá, de começarmos a identificarmos as nossas questões íntimas para a gente se corrigir. Ele fala aqui que, ao ser afastado do corpo, ele passou por processos difíceis, porque ele ainda estava muito materializado, com muitos fluidos. Então, ele vivenciou aquela experiência ali, de ver até a sua cabeça caindo. Ele relata aqui para a gente, de toda aquela experiência dolorosa. Mas ele aqui, ele não se encontra mais num processo de agressividade e de uma palavra chamada revolta. Porque ele já está numa categoria de arrependido. Ele parou, analisou, como aquele ditado que diz que a ficha dele caiu. Quando a ficha cai, e aí, diante disso, ele se arrependeu de ter retirado a vida do outro. E ele fala que ainda é mais difícil ainda, porque os irmãos dele, que ele tinha retirado a vida, perdoavam ele. Tinham piedade, porque ele fala, quando pergunta para ele, Lemário, você tem essa percepção junto àqueles irmãos que você retirou a vida, na sua experiência? Ele fala, tenho. E o que eles sentem por você? Ele fala, piedade. Eles têm piedade. Eles não têm ódio por mim. Então, mostra que esses espíritos também, que tiveram a sua vida retirada, já estavam com sentimento um pouco elevado, porque não se deixaram levar pela revolta, pela vingança, pelo ódio, que são sentimentos que nós às vezes vivenciamos nas nossas experiências e vamos adoecendo o nosso sentimento. E aí, o que isso nos serve? Não serve para a gente adoecer, fazer uma doença no corpo? Nos serve para a gente paralisar a nossa caminhada, porque aí nós não caminhamos como deveríamos, porque direcionamos todo o nosso mental, toda a nossa energia para aquela situação, para aquela pessoa, como se nada ao nosso redor não existisse. E aí a gente faz o quê? Uma obsessão com aquela pessoa, com aquela situação às vezes. E isso é muito sério. Por isso que nós temos que buscar esse olhar que esses espíritos estão trazendo para a gente, do perdão, da compreensão do momento que o outro está passando. Compreender qual é o meu momento. Porque Jesus nos convida o tempo todo a gente fazer essa renovação. Sócrates, ele falava que dentro da sua frase, conheça-te a ti mesmo. Nós estamos nos conhecendo?
Nós estamos parando para olhar o nosso caminhar? Nós estamos parando e olhando a nossa encarnação? A gente acabou de virar o ano aí. Foi só uma noite, né? Uma pequena horinha de 19 passou para 2020. E a gente está reiniciando um novo ciclo, porque a vida ela é única. Não vai apagar tudo que a gente viveu. Não foi porque o ano virou que as coisas ficaram, não, agora não existe mais. Não tem isso. Mas tem uma proposta de renovação, da gente parar e olhar como que foi meu 2019, que foi tão pertinho agora. Como que eu me comportei? O que a vida está querendo de cada um de nós para que eu possa modificar por ninguém não, por mim mesmo. Para que eu possa estar em paz com o meu coração, para que eu possa estar crescendo, para que eu possa estar caminhando. A Vera aqui, né, ela falou da questão do estudo. Nós precisamos estudar. Nós precisamos buscar conhecimento, porque só conhecendo a verdade que ela vai nos libertar. E esses espíritos aqui que falam, como esse criminoso arrependido diante das lutas dele, ele fala, eu tive um passado. Quem não teve um passado de nós? Doutrina espírita, ela fala isso o tempo todo. Eu peguei até aqui no Evangelho, onde fala das nossas necessidades da encarnação. A necessidade dele era essa experiência que ele precisava passar. Mas e a nossa? Qual é a nossa de estarmos passando pelas nossas lutas? É para a gente progredir, é para a gente poder crescer. Nenhum de nós não estaríamos aqui no planeta Terra se não fosse necessário para cada um de nós ainda esse momento. Com certeza, nós estaríamos vivenciando em outros planetas e, às vezes, aqui na Terra também, mas vivenciando outras experiências que não, às vezes, é que nós estamos passando. Mas será que a gente iria crescer? Será que quando tudo é muito fácil a gente cresce? Né? Porque se existem as lutas da miséria e se tem também as riquezas com muita facilidade, como às vezes a gente pode, entre aspas, né, a gente achar que é muito fácil, ter uma vida abastada também não é uma prova fácil. Né? A gente sabe. Por quê? Porque eu vou me equivocando diante da lei de Deus. Porque eu não preciso fazer, às vezes, o esforço. Então, às vezes a gente olha a vida do outro com muita facilidade e a gente que está muito bem. Mas não é assim. Né? Então, aqui fala assim para a gente, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição? E só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E os espíritos respondem para a gente. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessário para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento de sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então, aqui, quando pergunta da nossa encarnação, fala que é para todos nós. Que Deus não dá algo difícil para um, como foi a experiência de Lemare, e às vezes uma facilidade de uma outra experiência para ele. Ou para cada um de nós. Ao contrário, fala aqui que todos nós temos necessidade. Então nós temos que olhar qual é a minha necessidade. Quais são as nossas necessidades? Porque cada um vai ter a sua. E não é punição de Deus quando nós vivenciamos no nosso dia a dia tantas lutas.
mas é simplesmente uma escolha que cada um de nós faz. É fácil? Não, não é fácil, é muito difícil. Mas Leon Denis, ele é um espírito que ele está sempre nos impulsionando, né? Quem tem a oportunidade de ler Leon Denis, se ainda não teve, pega os livros de Leon Denis para que possam ler. Porque Leon Denis ele vem falando muito de uma palavra chamada vontade. E ele fala que não existe alma que não possa renascer. Quando ele fala, ele está nos ensinando que hoje nós cometemos os nossos equívocos. Mas se a gente se arrepender, se a gente fazer o que Jesus falou, vá e não retornes a pecar, porque assim ensinou Jesus para cada um de nós, é perfeitamente possível uma renovação. Por isso que quando nós olhamos com esse olhar caridoso que nós temos que ter, nós não vamos julgar ninguém, nós não vamos condenar ninguém. E nós vamos vivenciar uma fé raciocinada, que é uma fé confiando que aquela situação que eu estou passando hoje, ela é até difícil, mas que no futuro, com certeza ela estará diferente. Eu acho que se Lemari pudesse chegar aqui hoje, né, que a gente não sabe o que ele está fazendo por aí, né, qual é a experiência dele. Mas com certeza, diante de tanto tempo se passado, ele deve ter se renovado e muito, porque ele se arrependeu. Então, ele se deu a oportunidade de fazer mudança, de se transformar em uma outra pessoa. E com certeza, como nós sabemos que a encarnação, ela é a misericórdia de Deus com cada um dos seus filhos. Com certeza, ele teve essa misericórdia, retornou à experiência dele na Terra, onde ele não conseguiu concretizar como ele gostaria, como ele deveria, porque, infelizmente, ele, diante das suas lutas, ele sucumbiu ao crime de novo. E nós sabemos que não é fácil, mas ele deve ter tido várias oportunidades e, com certeza, já se renovou e está caminhando em paz, com segurança. Então, Leon Denis, quando ele fala da vontade, ele fala para cada um de nós. Vocês têm dentro de vocês uma capacidade imensa, mas o que vocês precisam fazer é exercitar essa vontade. Porque não adianta ninguém falar para ninguém, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito. Resolve para alguém? Não resolve. Agora, a partir do momento que eu paro e falo, eu, Vanusa, preciso fazer isso. Eu, Vanusa, preciso caminhar diferente. Ah, mas é difícil. É. Tem situações que nós sabemos que é muito difícil, que é muito doloroso, que às vezes a gente acha que vai sucumbir mesmo, que a gente não vai aguentar. Mas Jesus, ele falou assim para cada um de nós diante das nossas lutas: meu jugo é leve, se apegai comigo, que eu sou manso, eu sou pacífico. Quando Jesus falou isso, Jesus não colocou para cada um de nós que nesse momento a gente ia se libertar das nossas experiências, porque isso não existe. Não existe nenhuma pessoa na face da Terra que hoje não esteja passando pela sua experiência. Nós passamos por fases e vamos passar por muitas experiências aqui. Mas se a gente se apegar ao que Jesus falou para cada um de nós, que diante das nossas experiências, que é para o nosso crescimento, se a gente se apegar com ele, com certeza a gente vai conseguir superar. Quando a gente assiste o filme de Jesus, eu acho bem interessante que tem um pedacinho lá, quando Jesus ainda está criança, né, para a adolescência dele, ele vai passar por um caminho e que se chama o Vale da Sombra da Morte.
E é um local horroroso para uma criança. Não sei se vocês já viram em algum filme passar essa experiência. E quando Jesus está caminhando com o pai e com a mãe dele lá, né, e com a família, ele precisa passar por um local onde várias pessoas estão crucificadas, porque naquela época quem cometia o crime era crucificado e vivinho, tá? Não morria e colocava lá, não. Era crucificado vivo e os abutres iam lá, né? Iam lá tirando os pedacinhos e a pessoa ia vivenciando aquela experiência. Então é nessa parte tão dolorosa que Jesus, ainda criança, passa por aquele processo e é onde tem essa mensagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor é comigo. Ou seja, Deus está com todos nós nas nossas lutas. Nós nunca estamos sozinhos. Mas a necessidade de experiência, ela é para cada um de nós. Que nós possamos nos renovarmos, fazermos o esforço, buscarmos dentro do nosso convívio os nossos amigos, às vezes um médico, às vezes um terapeuta, às vezes precisar recorrer à medicação também, dentro de uma orientação segura. Qual o problema nisso? Mas para que tudo isso possa acontecer, eu preciso aceitar que eu tenho as minhas dificuldades e deixar com que esse orgulho, né, ele vá ficando um pouquinho de lado. Porque a nossa maior dificuldade é o orgulho. O orgulho não deixa com que a gente caminhe. Porque às vezes eu sou orgulhosa em pedir ajuda. Às vezes eu sou orgulhosa em aceitar que eu errei, então não vou pedir desculpa. Às vezes, pelo meu orgulho, esse sentimento tão difícil, como Jesus falou, que quando ele veio para movimentar esse sentimento na gente, eu não consigo me libertar e aí eu não caminho. E aí, às vezes, eu vou me deixando me levar, como às vezes algumas músicas que a gente escuta aí, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Não é mesmo. Isso é só música, isso é só teatro, isso é só televisão. Isso é algo muito sério. Eu não posso deixar a vida me levar. Como assim? A vida vai me levar? Não. Eu sou um espírito. Eu sou imortal. Eu estou aqui na Terra com uma proposta encarnatória. Eu estou aqui na Terra para caminhar no bem. Eu tenho um passado a ser reconstruído. Se não estivesse, eu não estaria aqui na Terra. Não estaria aqui passando por essa situação. Então, eu não tenho que deixar a vida me levar. Eu tenho que ser dona da minha vida. E eu tenho, graças a Deus, bastante conhecimentos hoje que conhecer a doutrina espírita nessa encarnação que nós estamos é como se ganhássemos na loto. Eu falo até melhor, porque ganhar na loto ia só ser questão material, né? E é bem que fica bem fácil a vida da gente. Pela questão do dinheiro que eu estou falando. Mas conhecer a doutrina espírita, essa doutrina que liberta, que ampara, que nos esclarece, que fala que nós podemos nos arrependermos, que não tem problema nenhum a gente cometer alguns equívocos. Porque às vezes é normal a gente fraquejar. Mas que nós possamos nos arrependermos com sinceridade dos nossos atos e nos esforçarmos para fazer algo diferente. A gente vai chegando ao nosso finalzinho, né? E a gente vai encerrando. No finalzinho, Lemare, ele fala para todos nós que ele reza, né? Ele fala, onde você está agora? Ele fala, eu estou no meu sofrimento. E aí, ele relatando, ele fala, quando pergunta para ele, poderíamos fazer algo para aliviar o seu sofrimento? Poderemos nós fazer algo por um espírito que foi um criminoso, que cometeu atrocidades aqui na Terra, que ainda cometem? Porque às vezes muitos ainda estão aqui,
Mas nós sabemos que a maioria está no plano espiritual. Poderemos nós fazer algo? Poderemos. Fazer as nossas orações, para que eles possam, do fundo do coração deles, se arrependerem. E se arrependendo, eles possam se tratar. E se tratando, eles possam se renovar. Aí sim, como ele fala aqui, nós vamos, aos poucos, caminhando mais seguro para o sentimento que Jesus nos ensina. Porque Jesus nos ensina que nós somos irmãos. Então, meus irmãos, que nós possamos... Posso fazer algo por alguém? Posso fazer algo por mim? O que posso fazer? Quais atitudes que eu tenho que tomar? Quais são as escolhas, o esforço que nós devemos ter para não deixarmos nos equivocar diante, às vezes, daquela experiência tão difícil, para que eu, quando chegar o meu momento de retornar ao plano espiritual, eu possa retornar em paz e feliz, porque fiz uma construção diferente, né? Então, com esses sentimentos serenos, tranquilos, mas de reconstrução, de um caminhar diferente, que eu agradeço a vocês, para a gente estar aqui junto, mais essa oportunidade nessa noite de estarmos refletindo junto, aqui na casa de Leon Denis. Graças a Deus.